Na aula de hoje, a gente vai ver o que acontece que leva à colocação do menor em uma família substituta. Sejam bem-vindos. Então, a perda ou a suspensão do poder familiar, ela se dá quando a família deixa de cumprir os seus deveres para com a criança ou o adolescente, né? E aí existem várias medidas que podem ser tomadas, entre elas a perda definitiva. Antigamente, esse poder familiar era chamado de pátrio poder. Não é uma situação fácil de acontecer, é preciso que haja bastante descumprimento desses direitos, né? Uma situação bastante grave para que isso ocorra, ou a família voluntariamente abrir mão dessa criança. O Ministério Público, alguém que tenha legítimo interesse, poderá iniciar o processo. A petição inicial indicará, segundo o artigo 156 do ECA, a autoridade judiciária que for dirigida, o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público, a exposição sumária do fato e o pedido e as provas que serão produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Então, esses são os procedimentos técnicos que a petição inicial deve ter, né? São os documentos, né, os procedimentos iniciais para que ocorra essa perda ou a suspensão do poder familiar. Então, gente, para que haja essa perda, é preciso que um fato grave aconteça. E aí, o Ministério Público pode decretar a suspensão do poder familiar até que se tenha um julgamento definitivo, devendo o menor ficar sob responsabilidade de pessoa idônea, mediante um termo de responsabilidade que essa pessoa assina, tá? E aí, recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará concomitantemente ao despacho de citação, independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar. Então, uma equipe técnica vai avaliar a situação, vai fazer todos os exames da situação e da criança ou adolescente para ver o que foi que realmente aconteceu e se os detalhes que constam nos documentos são realmente verídicos, tá? É interessante que a gente acesse o link aí, onde a advogada Lucena Torres explica direitinho a destituição do poder familiar e a proteção do menor sob uma perspectiva humanizada, como que isso é feito, como que isso é feito na prática, né? Ela cita exemplos, inclusive, e ela destrincha um pouco essa questão tão delicada do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a retirada, mesmo que temporariamente, da criança do seu círculo da família natural. Os procedimentos que o Ministério Público tomam são os seguintes: quando os pais forem indígenas, é preciso que haja intervenção de representantes de órgãos responsáveis pela política indigenista e assistência de equipe multidisciplinar. Os pais, então, têm 10 dias para oferecer resposta, provas e testemunhas a seu favor. Quando a criança é maior, ela deve ser ouvida pelo juiz antes de qualquer decisão do mesmo. Sobre o prazo do processo, o artigo 163 afirma que o prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta. Quanto à destituição da tutela, pelo artigo 164, observar-se ao procedimento para remoção de tutor previsto na lei processual civil e no que couber o disposto na seção anterior. Então, vale tanto para a perda do poder familiar como perda de tutela. É interessante a gente ressaltar que no caso de comunidades indígenas e também de quilombolas, esses procedimentos contam com uma equipe de auxílio ali para intermediar, né, esse processo, para que sejam considerados todos os aspectos culturais, tanto do menor quanto da família.
E aí, quando termina o processo de destituição do poder familiar ou da tutela, o menor pode ser colocado, então, numa família substituta, que deve preencher os seguintes requisitos: qualificação completa do requerente de seu eventual cônjuge ou companheiro, com expressa anuência deste, né, no caso de ser um casal, mas pode ser uma pessoa solteira também. Indicação de eventual parentesco do requerente de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo, né? Então precisa comprovar se houver o parentesco. Uma qualificação completa da criança ou adolescente de seus pais, se conhecidos. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Uma indicação, a qualificação completa, gente, nesse sentido, ela quer dizer uma caracterização, né? Um relatório detalhado de como é a criança ou adolescente e dos pais deles, se forem conhecidos. Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão, porque provavelmente, se houver adoção, essa certidão será modificada, né? Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou adolescente, porque aí também precisa constar nesses documentos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão da perda do poder familiar, a Eunice Terezinha Fávero, nesse livro, que tem a foto aí, Questão Social e Perda do Poder Familiar, ela faz uma análise de situações sociais que levaram à perda de poder familiar por algumas famílias naturais e como as condições socioeconômicas, culturais enfim, outros aspectos influenciam nessa medida tão drástica tomada de retirar uma criança da sua família natural. É um livro bastante interessante que explica bastante como são essas situações. A gente não cita aqui nas nossas aulas exemplos, né? Vocês viram em todas as aulas do Estatuto da Criança e do Adolescente que nós não citamos casos específicos relacionados à criança por causa do respeito ao menor de idade. A maioria dos processos envolvendo crianças e adolescentes corre em segredo de justiça. Então, nós não podemos vir aqui nas nossas aulas e citar, olha, essa criança aqui da cidade tal foi retirada dos pais por conta disso e disso. Então, a gente respeita bastante e aí a gente deixa para os livros, né, e para os artigos que a gente cita aqui, alguma referência, porque a gente sabe também que tomam um cuidado de preservar a identidade do menor. E aí, em último caso, né, da retirada do poder familiar, a gente tem o caso de adoção. E aí, alguns requisitos específicos precisam ser observados. Por exemplo, caso os pais concordem com a perda do poder familiar, o juiz, então, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações, e declarará a extinção do poder familiar. Portanto, o menor pode ser colocado em família substituta caso a família natural perca o poder familiar. Isso se dá pelos processos de tutela ou adoção que nós já explicamos, e sempre que for possível, uma equipe
multidisciplinar ouvirá a criança ou adolescente e participará ativamente do processo de adaptação da criança a essa família substituta. A opinião do menor será levada em consideração. Crianças muito pequenas, elas não necessariamente são ouvidas pelo juiz, mas elas são trabalhadas junto com essa equipe multidisciplinar, que apresenta um relatório, e este relatório é lido pelo juiz. Então, a aderência da criança àquele contexto novo, a família substituta, os laços de afeto, tudo isso são muito significativos, né? Inclusive, se tratar de um adolescente, este deve dar o seu consentimento. Então, os maiores de 12 anos, aí sim o juiz ouve e pergunta para ele diretamente. Nós temos aí um outro livro, né, que é Destituição do Poder Familiar, de Vicente de Paula, Ataíde Júnior, que também é um livro que detalha com comentários a lei, né? Ela destrincha bastante essa lei e fala sobre os casos de destituição do poder familiar. E por fim, né, como que é a escolha da família substituta? Esse processo também deve considerar os laços de parentesco e de afetividade que existirem entre a criança e a família substituta. Uma preparação deve ser planejada antes de se concretizar a adoção definitiva. Tem uma série de detalhes no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre esse processo. São detalhes técnicos, mas que o juiz precisa observar, né? Na verdade, a vara da infância e da juventude também. Então, observar se é um período de convivência e de adaptação. Quando o menor for de origem de comunidade indígena ou quilombola, alguns critérios devem ser seguidos. Por exemplo, o respeito à cultura de origem, seus costumes e tradições, escolher uma família da própria comunidade de preferência ou da mesma etnia, intervenção e oitiva de representantes políticos indígenas. A adoção não será deferida se houver incompatibilidade entre a família substituta e o menor, nem se o ambiente que o acolher for inadequado ou inseguro para crianças ou adolescentes. No caso de família estrangeira, será considerado, após esgotadas todas as tentativas de o menor ser adotado no país de origem. Então, ele só vai ser disponibilizado para adoção de uma família estrangeira se não houver mais nenhuma possibilidade dele ser adotado por família brasileira, vivendo essa no Brasil ou não. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!